Esta noite, ao vivo das grandes pirâmides do Egito, respostas incríveis para antigas perguntas, enquanto entramos em câmaras escondidas para solucionar os mistérios das pirâmides. Do outro lado de uma porta misteriosa, sob a tampa pesada de uma tumba perdida, nossas câmeras estarão lá, ao vivo, revelando segredos ocultos há milhares de anos. Primeiro, um antigo cemitério à sombra das pirâmides e uma tumba diferente de todas as outras. Dentro dela, o caixão lacrado mais antigo já encontrado no Egito. Seus segredos ainda guardados em pedra. Esta não é uma descoberta comum. É a tumba de um supervisor das pirâmides, um dos principais encarregados de uma das maiores obras da história da humanidade. O que há lá dentro? Uma múmia? Ou um tesouro para outra vida? Talvez pistas sobre como as pirâmides foram construídas. Vamos descobrir quando abrirmos, ao vivo, e solucionarmos o mistério da tumba do supervisor. Em seguida, um dos mistérios mais intrigantes de todos. Quem construiu as pirâmides? Como uma civilização tão antiga poderia construir estas magníficas estruturas? Novos indícios irão surpreendê-los e mudarão para sempre sua maneira de encarar as pirâmides. E, finalmente, no coração da grande pirâmide, o maior mistério de todos. Um túnel secreto bloqueado por uma porta de pedra. O que haverá do outro lado? Uma câmara perdida? Um antigo papiro com textos sagrados? Ou mesmo pistas sobre os tesouros de um faraó cujo corpo foi jamais encontrado? Esta noite, ao vivo, um robô construído especialmente procura pela resposta e soluciona o mistério do túnel secreto. Vocês já viram programas sobre pirâmides antes, mas nunca viram como este. O National Geographic Channel apresenta Pirâmides do Egito, Segredos Revelados. Olá e bem-vindos às grandes pirâmides do Egito. Sou Laura Green para o National Geographic Channel. Estou no platô de Gizeh, a oeste da cidade do Cairo. Estamos no meio da noite aqui no Egito, mas atrás de mim, iluminado, podem ver um dos marcos mais famosos do mundo. A grande pirâmide de Quéops. É uma tumba tão cheia de mistérios que intrigam a todos há milhares de anos. Esta noite exploraremos esses mistérios como ninguém jamais tentou antes e faremos tudo isso ao vivo. Daqui a pouco eu vou entrar no outro lado da pirâmide com uma equipe de arqueólogos que está explorando um túnel misterioso dentro de uma das câmaras. O túnel está bloqueado pelo que parece ser uma porta de pedra. Esta noite nós usaremos um robô especial para ver além da porta e descobrir o que há do outro lado. Antes disso, conheçam o outro apresentador, Jay Chandler, que está a 1.600 quilômetros daqui em outro sítio neste mesmo platô. Boa noite, eu sou o Jay Chandler. É uma visão espetacular, não? Esta noite em especial parece ressaltar a magia e o poder deste lugar. Eu vou começar explicando onde é que eu estou. Estou 1.600 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide, a cerca de 2.400 quilômetros a oeste do Nilo, que fica ali. O oeste era simbolicamente importante para os egípcios. Eles acreditavam que, ao se pôr, o sol iniciava uma viagem noturna pela terra dos mortos e renascia toda manhã no leste. Aqui fica uma cidade dos mortos, uma necrópolis. Os arqueólogos estão descobrindo aqui ossos de homens e mulheres que construíram as pirâmides, mas algo mais importante pode estar acontecendo hoje dentro de uma tumba de pedra. A cerca de 3 metros abaixo da superfície existe um sarcófago de pedra. É o mais antigo sarcófago lacrado já encontrado no Egito. Esta noite tentaremos abri-lo com a ajuda dos arqueólogos e talvez encontrar os restos mortais de um homem de 4.500 anos. Parece que os antigos egípcios eram obcecados pela morte, mas na verdade eles eram obcecados pela vida e pela vida após a morte. As pessoas enterradas neste cemitério corriam contra o tempo para construir uma tumba luxuosa antes que o faraó morresse e antes que o sol se pusesse para sempre. O faraó Quéops passou a vida se preparando para a morte, porque, ao contrário de nós, os antigos egípcios acreditavam poder levar tudo consigo. Quéops sabia que se seu nome jamais fosse esquecido, ele viveria para sempre, seria imortal. Então, encomendou a maior pirâmide já construída. Ele também sabia que a eternidade é um longo tempo, então levou muitas coisas para outra vida. Ninguém sabe o que Quéops levou, porque seu tesouro fúnebre jamais foi encontrado. O mais incrível é que o seu corpo também nunca foi encontrado. Os faraós levavam coisas incríveis para outra vida. A maior parte em ouro. Joias de todos os tipos, móveis, jarros dourados, caixas folhadas a ouro e muito mais.
A barca fúnebre de Kelps, que atravessou o Nilo da Terra dos Vivos para a Terra dos Mortos, conteria todo o tesouro dele e também o seu corpo. Ele precisaria de ambos para viver para sempre e seriam colocados na tumba mais grandiosa já construída. Mas onde estão eles agora? Esse talvez seja o maior mistério da Grande Pirâmide. Será que sua múmia e tesouros ainda podem estar lá dentro? Esta é a Grande Pirâmide de Kelps. Eu andei 400 metros de onde eu estava. E agora vocês podem me ver na lateral da pirâmide. Eu estou subindo pelo lado de fora para a entrada. E só posso dizer que é incrível aqui em cima. Ao ver a pirâmide de Kelps, você não consegue deixar de pensar onde está o corpo e o tesouro dele. Este é apenas um dos mistérios. A equipe que vamos encontrar investiga um dos mais intrigantes. Esta é a entrada da Grande Pirâmide. A entrada original foi bloqueada quando enterraram o faraó. Este túnel aqui foi aberto há cerca de 1000 anos e leva ao que supõe ser a câmara fúnebre de Kelps. Mas para eu chegar à câmara onde está toda a equipe, eu terei que passar por vários túneis bem no centro da pirâmide. Eu estou chegando ao primeiro túnel e vou subir essa escada de pedra onde toda a equipe tenta desvendar o grande mistério do túnel secreto. Este mistério foi explorado pela primeira vez em 1992, quando um robô alemão feito por Rudolf Gandenbrink explorou a passagem de 20 centímetros quadrados com uma câmera. 60 metros adiante, a equipe alemã ficou surpresa com o que viu. O túnel estava bloqueado. A pedra não parecia ter caído lá, parecia ter sido feita para bloquear o túnel. Mas por quê? Será que os egípcios queriam proteger alguma coisa? Ela leva a algum lugar? E o que eram aquelas coisas parecidas com alças? Poderia ser uma porta? Fascinado por este túnel e pedra misteriosos, o Dr. Zahi Hawass, diretor de antiguidades do Egito e explorador residente da National Geographic, sonhava descobrir o que havia atrás dela. Passei toda a minha vida esperando por isso. Com o patrocínio da National Geographic Society, um robô especial foi encomendado para o trabalho. É um dispositivo original que pode transportar várias ferramentas e câmeras. O motor elétrico impulsiona 2 grupos de esteiras em cima e embaixo para maior tração. Ele também pode se expandir ou encolher, dependendo da altura do túnel. A equipe explora o túnel com o robô há semanas. Ele está pronto para a tarefa, mas não será fácil. A pedra fica a 60 metros da entrada de um túnel íngreme, e chegar lá é apenas parte da batalha. É mesmo uma batalha. Esta é a primeira parte da jornada. Estou sem fôlego. Acabo de subir 36 metros nessa escada íngreme. Mas valeu a pena. Pois estou no coração da Grande Pirâmide. Estou no que chamam de Grande Galeria. Vocês podem ver o teto alto de pedra. Estas escadas levam ao local onde estava o sarcófago de Kelps, conhecido como Câmara Fúnebre. Mas eu não vou até lá. Eu vou entrar neste túnel atrás de mim, que leva à Câmara da Rainha. Apesar do nome, a Rainha de Kelps nunca foi enterrada aqui. Ninguém sabe para que ela serve e é um dos mistérios que esperam desvendar hoje. Estou a 15 metros da Câmara. Há cerca de 5 milhões de toneladas de pedra à minha volta. Estou cercada por pedras, por isso vou seguir com cuidado. No fim deste túnel, nosso grupo de arqueólogos e cientistas esperam para lançar o robô especialmente feito com esse propósito. Antes disso, vou descer este degrau. Quero que conheça alguém muito importante, o diretor das pirâmides. Na verdade, o maior arqueólogo do Egito, Dr. Zahi Hawass. Prazer em vê-lo. Bem-vinda ao meu belo país, o Egito. E Muito obrigada. Deu trabalho chegar até aqui, mas eu consegui afinal. Estamos dentro da Câmara da Rainha. Eu quero ir para lá. Onde está o robô? Quero que você veja bem. Esse é o robô. Impressionante. É isso que vai desvendar o mistério, afinal. É ele que vai entrar no túnel. Mas esta é a câmera que vai passar pela porta. Tirar a fotografia e mostrar o que há atrás dela e que vai fascinar a todos. Não podemos esperar. Podemos lançar o robô agora? Ele vai passar por esta pequena abertura. Por isso, vamos mandar o robô, e não você, Laura. Nós vamos saber mais sobre o robô mais tarde. Ele precisa caber neste túnel de 20 centímetros quadrados. O senhor pode me dizer o que vai acontecer quando o robô subir o túnel? O que vai acontecer é que o robô vai desvendar o mistério. Ele vai andar pelo túnel, vai nos mostrar pela primeira vez o interior da pirâmide e vai revelar o mistério que será desvendado para todos esta noite. Desvendar mistérios é sempre muito divertido, eu sei disso. Mas esta é uma investigação científica séria, não é? Sim, é a primeira vez que utilizamos a tecnologia de ponta em robôs na arqueologia. É a tecnologia do século XXI descobrindo 4.500 anos de história. Dentro de um monumento de 4.500 grande monumento. anos. Isso é incrível. Incrível. Tenho uma pergunta, Zahi.
Tudo bem. Acho que todos querem saber. Alguém já deu uma olhada? Não, mas eu tenho algumas ideias que eu vou te contar. É a história sem Ninguém escrita. sabe exatamente o que há atrás dessa porta. Agora vamos voltar com Jay Chandler, que está prestes a entrar na tumba do supervisor. Esta rampa leva ao mais antigo sarcófago de pedra, ainda lacrado, e vamos abri-lo mais tarde. Mas antes, imaginem só uma coisa. Há 4.500 anos, o caixão de pedra foi carregado por esta rampa. O fato de haver uma rampa feita de pedra aqui, ao fato de ficar à sombra da grande pirâmide, sugere que o dono desta tumba era muito importante. Os hieróglifos nos diziam o nome dele, Nessul Wessert, e o título dele, supervisor do distrito administrativo. Vamos entrar com as câmeras aqui. Esta é a anticâmara. E há 3 túmulos aqui dentro, mas o mais importante é este aqui. Se olharem no fim da escada, podem ver a ponta do sarcófago. Talvez a câmera lá embaixo possa mostrar tudo. Como ele não foi aberto e não foi saqueado, é possível encontrarmos uma múmia, um esqueleto ou artefatos. Mas, mesmo que seja apenas poeira de 4.000 anos, as descobertas feitas neste sítio estão finalmente respondendo à pergunta: quem construiu as pirâmides? Há cerca de 12 anos, o Dr. Zahi Hawass enfrentava um problema difícil. Embora haja centenas de tumbas perto das pirâmides, tumbas de rainhas, príncipes e princesas, de nobres e oficiais de alta patente, o Dr. Hawass não encontrava as tumbas de quem na verdade as construiu. Zahi sabia que, se encontrasse os construtores, poderia fazê-los falar e que eles diriam quem eram e como construíram as pirâmides. Meu sonho era descobrir algum indício dos construtores das pirâmides. Então, em 1990, estranhamente, uma turista ajudou a transformar o sonho em realidade. A descoberta aconteceu meramente por acidente. Eu estava no meu escritório, era agosto, e fazia calor. O chefe dos guardas me disse: senhor, uma mulher estava andando a cavalo e a pata do cavalo entrou num buraco. Eu vim para cá, observei o acidente, vi a parede de tijolos e vi que era uma grande descoberta. Esta foi a primeira tumba que encontramos. Era lindamente abobadada, completamente rebocada. Quando olhei aqui, eu vi o nome escrito em hieróglifos: Ptah Shepsu. Do outro lado, eu vi um nicho para as oferendas dadas a este homem durante o banquete. Ao lado do nome havia um título, conhecido do rei. Este é o começo dessa importante história. Zahi sabia que devia continuar cavando, porque o título e outros detalhes sugeria que o homem era um operário, e ele sabia que onde encontrou um deles, encontraria os outros. Desde então, ele encontrou mais de 1.000 túmulos novos, todos eles de construtores das pirâmides. A maioria era simples, feita de tijolos de barro e pedra, alguns com a forma de pequenas pirâmides. Mais acima, encontraram tumbas maiores. Eram as covas dos supervisores, os responsáveis pela obra. Era uma descoberta magnífica. Nas tumbas dos supervisores havia muitas informações, não apenas nomes, mas o mais importante, os títulos dos mortos. Agora o Dr. Hawass podia criar um diagrama para uma das obras mais incríveis do mundo. Títulos fascinantes começaram a aparecer. Supervisor dos carregadores de pedras. Supervisor do lado oeste da pirâmide. Cada um revelava novos detalhes sobre a organização egípcia. Neste lugar, todos os dias são emocionantes para nós. Quando descobrimos uma tumba com hieróglifos, esta diz que este era o encarregado dos operários. Encontramos o supervisor dos artesãos e o supervisor dos oficiais, o homem responsável pelo porto. Todos esses títulos são únicos, por isso cada tumba aqui tem um lugar no meu coração. Os supervisores deixaram algo além dos títulos. Deixaram muita cerveja. Centenas de jarros de cerveja para matar a sede do morto. Na outra vida, provam que iam continuar a beber cerveja pela eternidade. E com trabalho também. Encontraram ferramentas nas tumbas dos operários. Esta ferramenta era usada por artistas para entalhar o rosto de uma estátua, para deixá-la lisa, para fazer o rosto ou as pernas da estátua. Quando você a toca, você pode sentir a mão do escultor que a usou há 4.000 anos. Estátuas de príncipes e nobres e outros tesouros ficam em um depósito em Gizé, um local jamais filmado por câmeras de TV. Mas para Zahi, o mais incrível são as estátuas que mostram como eram os operários realmente. Esta estátua é muito importante para mim, porque foi a primeira que encontramos na escavação.
é uma mulher fazendo comida e pão para os operários que trabalhavam muito para construir a pirâmide. O importante é que, se você olhar para os rostos de cada uma delas, eles nos contam a história de quem construiu as pirâmides. Os mortos têm falado. Izarri descobriu coisas incríveis. Mas estes operários ainda têm mais segredos a revelar. Segredos escondidos em seus ossos. Segredos nos ossos. Eles têm mais a revelar esta noite. Mas agora vou entrar pela primeira vez na câmara fúnebre. Vou descer 3 ou 4 metros, onde está Hamid. Olá, Hamid. Olá. Ele está removendo um pouco dos escombros e vamos começar a remover a argamassa do sarcófago. Esta noite, mais tarde, neste programa, os arqueólogos vão abrir e nós vamos tirar a tampa e desvendar um mistério de 4.500 anos. Não saia daí. Olá, bem-vindos de volta à Câmara da Rainha. Estamos muito fascinados pelas imagens que estão sendo enviadas pelo robô. Vocês podem ver isso aqui, está acontecendo agora. Mas vimos algo interessante há pouco, não foi, Izarri? Sim, essas aqui, Laura, são as assinaturas, as impressões digitais dos operários egípcios que construíram as pirâmides. Estamos falando das marcas vermelhas que Isso estamos mesmo. vendo. As marcas vermelhas, essas que você Então? pode ver, são assinaturas dos operários. Então, há E nós 4.500 podemos anos, ver eles marcas deixaram suas como marcas. estas dentro e fora das pirâmides. São pistas sobre o passado, não? E uma das maiores pistas sobre o passado está no cemitério dos operários, onde falaremos com Jay Shadler. O ritmo está acelerado aqui. Podem ouvir Hamid removendo a argamassa da tampa do sarcófago. Ainda não sabemos o que há lá dentro, mas muitos artefatos que encontramos aqui nos dão uma ideia e nos fornecem detalhes sobre a vida das pessoas. Vejam isto. Estes fragmentos foram encontrados nesta tumba. São fragmentos de jarros de cerveja e recipientes para pão. Pão e cerveja é um excelente começo para outra vida. É importante nós nos lembrarmos esta noite que, apesar de falarmos da tumba e do cemitério, o arqueólogo Mark Lenner já fez outras descobertas incríveis neste mesmo sítio. Existe uma outra mina de ouro arqueológica logo abaixo das tumbas dos operários. Aqui, o egiptólogo Mark Lenner descobriu uma mina. Mas não foi fácil encontrá-la. O Dr. Lerner começou a mapear o platô das pirâmides completamente nos anos 80. Depois, Mark e outros colegas como Zahi Hawass se depararam com um enigma. Onde estavam os construtores? Haviam encontrado pedreiras de onde vinham as pedras das pirâmides, mas onde eles moravam? Se os encontrasse, ou algum vestígio da vida deles, encontraria um tesouro de informações sobre como as pirâmides foram construídas. Em algum lugar, à sombra das pirâmides, Mark sabia que havia uma cidade oculta. A cidade perdida das pirâmides. Quando começamos a escavar, não sabíamos o que esperar. Havia muitas pirâmides e tumbas, mas não sabíamos como as pessoas viviam. Quando você reúne milhares de pessoas para construir uma pirâmide, qual a marca que isso deixa? A menos de 1,5 km da Grande Pirâmide, perto de um subúrbio do Cairo, ele encontrou essa marca. Em uma de nossas primeiras temporadas de escavação, uma escavadeira, uma máquina, fez um buraco no sítio e quase atingiu 3 contêineres de cerâmicas. Eles apareceram sobre uma superfície de cinza negra, tão consistente que a chamamos de veludo negro. Sabíamos que deveria ser uma antiga padaria, pois nos desenhos das tumbas eles se representam fazendo pão em grandes potes, como os que encontramos nesta padaria. Mas ninguém nunca tinha visto uns tão grandes. Eles são cônicos por dentro e deviam modelar os pães que os vemos carregando nas cenas de oferendas nas tumbas. Havíamos visto as cenas nas tumbas, mas nunca tínhamos encontrado uma padaria como essa antes. Empolgados com a descoberta, eles expandiram o sítio e ele continuou crescendo. Os restos de um muro levavam a outros mais, em uma rede de prédios de tijolos e ruas ordenadas. Em um segundo arqueológico, eles descobriram um sítio maior que 6 campos de futebol. Além de ser um dos maiores sítios escavados no Egito, ele era o mais estranho. Os arqueólogos nunca haviam encontrado uma cidade assim. Não esperávamos estas ruas separando fileiras de galerias. Não pareciam moradias nem acampamentos. Nunca tínhamos visto algo assim. Mark ficou mais intrigado quando a mesma coisa voltava a aparecer. Uma padaria após a outra. Isso não era prova de um culto de adoração ao pão. Lerner havia descoberto a chave do sucesso egípcio.
Encontrar as centenas de padarias nos mostrou como a pirâmide foi feita no começo da história egípcia. Eles não tinham fábricas de pães sofisticadas. Eles apenas pegavam o que faziam em suas casas e repetiam isso muitas e muitas vezes. Eram padarias em escala industrial, não em escala doméstica. Através das padarias, podemos vislumbrar o mundo dos construtores das pirâmides. Um lugar onde o pão era a dieta básica. As padarias forneceram um modelo para entendermos todo o complexo projeto das pirâmides. Centenas de padarias para milhares de operários que carregavam milhões de pedras para a pirâmide de seu faraó. Bem-vindos de volta à Câmara da Rainha no coração da Grande Pirâmide. Agora, Zahi, você é o especialista. Todos nós queremos saber o que você acha que existe atrás da porta de pedra. Laura, olha só. Hoje nós sabemos que a porta de pedra tem 9 centímetros de espessura. Portanto, é uma porta em que as 2 alças de cobre servem para abri-la. Então, deve haver alguma coisa atrás dela. O que pode ser? O que acha Se que quer saber, se formos otimistas, podemos pensar que são os tesouros de Kelps escondidos. Mas se não formos otimistas e se virmos um corredor, um espaço ou algo atrás dela, acho que é uma grande descoberta, pois é importante ver algo dentro da pirâmide pela primeira vez. Qualquer coisa será importante de se ver. Qualquer coisa será mais importante. Qualquer coisa. Sei que precisa ir embora. Eu preciso ir embora. Sei que vou partir seu coração. Eu sei. Não chore, mas nada de truques comigo. Eu vou tentar não olhar. Espere até eu voltar. Tchau, tchau. Tudo bem. O Dr. Hawass voltará à Câmara da Rainha quando a Câmara estiver perto da porta e perto de desvendar o mistério. Uma coisa que nós sabemos com certeza é que as pirâmides foram construídas no começo da história egípcia, quando não existiam rodas e nem roldanas para içar as pedras. Mas o incrível foi a rapidez com a qual os antigos egípcios construíram essas estruturas incríveis. As grandes pirâmides são estruturas tão espetaculares que é difícil crer que foram feitas em menos de um século antes das pirâmides. Os primeiros reis egípcios eram enterrados no solo sob pilhas de tijolos chamadas mastabas. Isso mudou por volta de 2600 a.C., quando ocorreu uma reviravolta arquitetônica. Um gênio chamado Imhotep inventou um novo modo de glorificar o rei que podemos chamar de escadaria para o céu. Construída para um rei egípcio chamado Djoser, este monumento em degraus é um dos mais extraordinários prédios do planeta. É a primeira pirâmide do mundo. Hoje, o Dr. Hawass tem uma missão crucial na pirâmide em degraus. Ele vai entrar nela e verificar as condições de muitos tesouros, entre eles um entalhe do rei que pode ter sido danificado. Ele desceu em um labirinto. O arquiteto não construiu uma só pirâmide enorme para Djoser, mas também um palácio subterrâneo para a eternidade. Ninguém entra nestas câmaras há mais de 30 anos. Como são muito perigosas e algumas partes ruíram, elas foram fechadas há 3 décadas. Hoje, Zahi será o primeiro arqueólogo vivo a visitar o lar eterno de Djoser. Com mais de 5,5 quilômetros de túneis, salas, câmaras e galerias, o palácio estava repleto de jarros e oferendas. Tudo que um rei precisaria na outra vida, e parte disso continua aqui. Este é um jarro para guardar cerveja. E estas cestas são feitas de papiros. Dá para imaginar que estou tocando uma cesta que Djoser pode ter tocado. Sei que é perigoso. As pedras de cima podem cair. Podemos ficar enterrados aqui sem ninguém saber onde nós estávamos. Na base de um túnel imenso, Zahi chega à câmara fúnebre de Djoser. É incrível. As pessoas falam sobre a grande pirâmide de Kelps, mas não sabem que antes dele, os egípcios já construíam estruturas imensas como esta. Este é o lugar mais lindo do mundo. No centro, escondido por antigos escombros, ele encontra o sarcófago de granito do rei. É muito pesado. Acho que pesa mais de 20 toneladas com a tampa. Este é o local de descanso deste grande rei.
Mas o corpo de Djoser não está lá dentro. Na verdade, o corpo dele nunca foi encontrado. Zahi continua explorando e no fim de um corredor ele encontra o que procura. Uma grande imagem do rei, entalhada numa porta mágica. Djoser passaria por esta porta para entrar na outra vida. Incrível. Para Zahi, este é um momento emocionante. Nada disto era para ser visto pelos vivos. Hoje é um dia muito importante em minha vida. É maravilhoso. Zahi pode voltar para o século XXI e para o reino dos vivos sabendo que os tesouros estão bem. Talvez mais do que qualquer um, Zahi compreenda o valor da pirâmide em degraus. Sua criação foi como um relâmpago para os antigos egípcios, desencadeando um estouro de 100 anos de construção de pirâmides. Nesse período, o grande faraó Snefru, pai de Kelpis, resolveu um problema intrincado que é importante para o programa de hoje. Ele descobriu como construir câmaras e túneis dentro de uma sólida pirâmide de pedra. Mark Lerner, um dos maiores especialistas em pirâmides, veio para a primeira pirâmide de Snefru para revelar como solucionou o problema. Séculos antes de os romanos aperfeiçoarem o arco, como os egípcios evitavam que o enorme peso da pirâmide esmagasse a câmara fúnebre do rei embaixo. Para construir uma câmara mais acima na pirâmide sem que o peso dela esmagasse a câmara, eles colocavam consolos nas paredes laterais. Eles avançavam cada trecho de alvenaria alguns centímetros a mais que o trecho abaixo, até que a câmara se fechasse sobre si mesma. Assim, o peso da pirâmide não ficava sobre a câmara do rei. Com essa inovação, o corpo de Snefru pôde ser colocado mais alto, mais perto das estrelas e da vida eterna após a morte. Enquanto eles estudavam como colocar o corpo mais acima, as laterais da primeira pirâmide de Snefru desabaram. Os operários ainda não sabiam construir uma pirâmide com laterais lisas que não desabassem. Então, Snefru começou a construir outra. Esta se chama pirâmide dobrada, devido à sua ligeira curvatura para cima. Hoje, os inspetores de Zahi fazem a verificação anual. Lá dentro, eles verificam que os operários de Snefru eram mestres na arte dos consolos. Esta câmara possui uma abóbada alta e era apenas uma antessala da câmara fúnebre. Para chegar até ela, os inspetores sobem vários metros e depois passam por uma série de túneis. Para garantir que seu corpo ficasse em paz, Snefru queria que a câmara fosse quase inacessível. Mas mesmo com esta câmara magnífica, agora repleta de morcegos, Snefru não ficou satisfeito. Nenhum corpo ou sarcófago foi encontrado aqui. Ninguém sabe por que Snefru não gostou desta pirâmide. Talvez fosse o formato estranho. Se tivesse continuado em seu ângulo original, seria a maior pirâmide já construída. Mas, para alguns cientistas, as laterais eram íngremes demais e ela teria desabado. Determinado, Snefru começou mais uma pirâmide, a terceira em menos de 30 anos. Desta vez, ele optou por uma versão menor, mas com laterais perfeitamente lisas. Chamada Pirâmide Vermelha, ela foi o teste máximo da construção de pirâmides. Mas foi o filho de Snefru, Kelpis, quem construiu a maior de todas as pirâmides. Quando Kelpis se tornou faraó, ele imediatamente começou a planejar sua própria morte, incorporando as mais recentes inovações. Kelpis estabeleceu as bases de uma cerimônia elaborada. Então, a construção de uma das futuras 7 maravilhas do mundo poderia começar. Durante muito tempo, nosso fascínio pelos mistérios das pirâmides ofuscou a vida das pessoas que as construíram. Mas foi aqui que muitas delas foram enterradas. O Dr. Hawass, em particular, se interessou em estudar este local e as vidas delas. Quando ele chegar, e ele já está a caminho, ele já vai chegar, ele vai supervisionar a abertura do sarcófago de Nessul-Wessert, nosso homem de 4.500 anos. Em virtude dele ser um supervisor das pirâmides, Nessul-Wessert devia saber precisamente como elas foram construídas. Uma pergunta sem resposta há milhares e milhares de anos.
À medida que a nova pirâmide de Kelp subia, um labirinto era construído lá dentro. A obra se tornou complexa, como um xadrez tridimensional. À medida que cada camada de pedra era posicionada, eles deixavam espaços no lugar certo para cada túnel e cada câmara. Em qualquer etapa da obra, era possível ver a complexidade do trabalho. Alguns espaços interiores são imensos. A Grande Galeria, um túnel enorme que leva à Câmara de Kelps, tem mais de 9 metros de altura e quase 43 metros de comprimento. Na entrada da Câmara do Rei, foi construído um dispositivo engenhoso para deter assaltantes. Depois de colocarem a múmia do rei no sarcófago, os operários, sacerdotes e servos do rei empurravam este bloco para fechar a entrada da câmara funerária e o rei ficava seguro para a outra vida. Os blocos foram removidos há muito tempo, provavelmente por assaltantes. Do outro lado fica a câmara fúnebre. Curiosamente, como na Câmara da Rainha, ela contém 2 pequenos túneis. Eles podem ter relação com o espírito de Kelps, que estaria preso no enorme sarcófago. Mas o corpo dele nunca foi encontrado, e nem a Câmara dos Tesouros. A ideia de câmaras intactas fascina o público há séculos. Mas muitos túneis e câmaras conhecidos ainda intrigam, como a câmara subterrânea sob a pirâmide. Ela fica a 30 metros abaixo da superfície do platô, e o único acesso é um túnel íngreme. Entalhada no leito de rocha, ela teria sido imensa, com 12 metros de comprimento e 5 metros de altura. Mas ela nunca foi terminada. Qual seria seu propósito? Seria uma câmara fúnebre, abandonada e trocada por outra mais acima? E quanto à própria Câmara da Rainha? Apesar do nome, ela não era para a Rainha de Kelps. Ela tem sua própria pirâmide do lado de fora. O túnel que estamos investigando começa bem aqui na Câmara da Rainha, onde estamos agora. Mas se ela não foi feita para a rainha, para quem ou por que ela teria sido feita? Dizem que pode ter sido feita para a alma do rei. Uma estátua de Kelps ficaria bem aqui neste nicho onde eu estou agora. Os egípcios acreditavam que a estátua de alguém assumia o espírito quando a pessoa morria. Se havia uma estátua, os saqueadores devem tê-la levado. Aqui atrás, os saqueadores tentaram abrir um túnel na pedra. Provavelmente na esperança de encontrar a localização do tesouro de Kelps, mas não havia nada lá. Esta noite talvez encontremos um novo espaço na pirâmide, se for isso que estiver atrás da porta de pedra. As investigações dependem principalmente de uma máquina incrivelmente construída. Meses atrás, antes do começo da expedição, especialistas trabalhavam em Boston, Massachusetts. Eles enviam robôs aos locais mais inacessíveis do mundo. Projetar um para subir 60 metros em um túnel na pirâmide mais famosa do mundo foi até para eles um trabalho incomum. Parecia um desafio. O verdadeiro desafio, o fascínio da pirâmide é uma coisa com a qual qualquer engenheiro gostaria de se envolver. A primeira tarefa foi testar um protótipo do robô para ver se ele conseguia subir o túnel. Ele só tem que andar 60 metros, mas tem que chegar até a pedra com equipamento suficiente para ver o que há atrás dela. E tudo precisa caber em um robô que vai subir um túnel de 20 centímetros quadrados. Tamanho é documento. Quando se está na metade do caminho e você diz, puxa vida, se eu tivesse uns 20 ou 30 centímetros a mais, eu poderia fazer tudo diferente. Quanta carga temos agora? Não será fácil. Olha aí. Eles precisam treinar sobre a areia, pedras soltas e outros obstáculos. É muito difícil. Vai ter que subir de cabeça para baixo. Esse é o pior ambiente que nós já enfrentamos, porque a areia, ela entra nos mecanismos. O robô se esforçava para subir o túnel teste. O peso simulava 60 metros de cabos que o robô terá que arrastar atrás de si. Ele vai ter que puxar uma carga pesada. Vai puxar uma carga de até uns 22 quilos. Era tudo que podiam fazer no laboratório. O verdadeiro desafio os aguardava na maior pirâmide do mundo.
Esta é a Grande Pirâmide. Estamos dentro dela em um lugar chamado Câmara da Rainha. O robô já subiu 3/4 do túnel secreto, cerca de 55 metros. O design do robô é muito inteligente. A frente parece um tanque em miniatura. É onde fica o motor, e ele tem que ser muito forte porque precisa puxar uma caixa preta cheia de eletrônicos. O robô tem 4 câmaras digitais que mandam fotos detalhadas do túnel de pedra. O líder do grupo, Mike Basset, ainda não conseguiu controlar o robô via controle remoto. Vou ter que ficar brincando de videogame por uns dias. Mas ele logo pega o jeito e começa a avançar pelo túnel numa velocidade de 1,5 metros por minuto. Finalmente, depois de andar cerca de 54 metros, afinal, eles conseguem ver a porta de pedra. É a porta, já dá pra ver, olha só. Mas chegar até ela seria difícil. Bem na frente do robô existe um degrau. Ele tem 5 centímetros de altura, mas para o tamanho do robô é uma grande escalada. Bom, nós ainda não conseguimos passar. É um degrau muito alto, ele é irregular e está num ângulo estranho. Vai ser muito difícil manobrar e conseguir tração. Por mais que tentassem, o robô não passava. Após vários dias e muitos ajustes, eles finalmente conseguiram. Muito bem. É isso aí. Legal. Mas então, algo saiu errado. O robô está caindo. O robô caiu quase 55 metros. O projeto parecia estar acabado. Mas, incrivelmente, o robô sobreviveu quase intacto. E eles descobriram a razão do seu defeito. Um pino de metal quebrou, a correia perdeu contato com a parede e o robô despencou. No dia seguinte, com um novo pino e alguns ajustes, o robô subiu a parede com facilidade. Minutos depois, Zahri consegue dar a primeira olhada na pedra com suas intrigantes alças de cobre. Olha só como a pedra é lisa, ela é linda. Ela é muito uma bonita. bela imagem mesmo. Era a imagem mais detalhada que já tinham conseguido e logo fizeram uma descoberta que os atormentou. Por esse vão, na parte de baixo, dá pra ver as sombras e dá pra ver claramente que esta pedra está num sulco vertical na parede lateral. E isso é uma ótima notícia, porque é o que se faz quando se monta uma porta para que ela escorregue por cima para fechar. Então, a especialista Maggie Waters nota substâncias curiosas na frente da pedra. O que você acha que é? Eu acho que deve ser argamassa. Eu acho que foi colocado aí de propósito. O fato deles terem selado essa pedra com argamassa mostra que isso é um espaço. Eu tenho certeza de que essa pedra pode ser removida, com certeza. Eu também acho. Podia ser removível quando construíram, mas a argamassa deve ter trancado a pedra para sempre. Isso quer dizer que a única forma de ver o que há do outro lado é fazer um buraco pequeno para introduzir uma câmera. Isso teria que esperar que o robô fosse redesenhado e reconstruído em Boston. E isso só serviu para aguçar ainda mais o apetite de ver o que estava atrás da pedra. A equipe voltou para cá há 2 semanas com um novo robô e o batizou de Explorador de Pirâmides 2.0. Uma das inovações foi uma rampa para subir o degrau. Ela não ficará no túnel para sempre e será removida no fim da investigação. Vamos lá? A equipe queria descobrir o máximo possível sobre a pedra. Seria uma porta? Ela se move? Ou seria um bloco sólido? Mais que tudo, queriam ver além dela. Mas só se pudesse minimizar os danos à pedra. Eles já haviam tentado olhar por todas as fendas que existem, como a que fica no canto. Mas nenhuma dá acesso ao outro lado. Nesta viagem, o robô iria levar um instrumento para medir a espessura da pedra. Para uma leitura precisa, o robô teria que empurrá-la com até 18 kg de força. Pronto. Ajustando, reajustando. Pronto. Além de medir a espessura, ele verificou se a pedra se movia. Mas ela nem se mexeu. Então, notícias incríveis. O aparelho de medição indicou que a pedra tinha apenas 8 centímetros de espessura. Então, talvez pudessem perfurar um orifício na pedra. Mas Zahri não tinha certeza. Para mim, o que importa é a segurança da pirâmide. Se não for seguro, eu jamais concordarei. Jamais. A equipe construiu um modelo do túnel em pedra e começou a perfurar.
Em menos de 25 segundos, o robô havia perfurado até ao outro lado da pedra, permitindo a passagem de uma câmera com a luz. Ainda desconfiados, eles fizeram furos em vários tipos de pedra. Algumas desgastadas como a pirâmide, outras ainda piores. Nenhum dos furos apresentou lascas ou fraturas. Por fim, o Dr. Hawass decidiu ir em frente. Com uma furadeira, o robô seguiu em sua missão mais importante até então. Eram 6 da manhã, no fim de um turno de 24 horas. Todos estavam lá para ver este momento histórico. Eles sabiam que teria que ser perfeito. Um orifício perfeito e nenhum dano à pedra. Bom, já ouvimos falar sobre a rampa. Vamos ver se o robô consegue subir nela, ver se funciona. O robô está se aproximando da rampa. Greg é um dos operadores. Como ele está se saindo? Parece estar indo bem. Foi difícil projetar a rampa, incluindo a avaliação de vídeos de missões anteriores e a construção de um modelo daquele degrau em particular. O trabalho duro parece que deu certo. O robô subiu a rampa. Só falta agora inserir a câmera e ver o que há do outro lado. Ainda faltam 3 metros. Não percam. Muito bem, Laura, já voltamos com você. Estou na tumba do supervisor e o Dr. Hawass, que é muito ocupado, está chegando. Como vai, doutor? Como vai, Jay? O senhor está muito ocupado hoje, não é? Muito ocupado. Esclareça algumas coisas antes de entrarmos. Diga o que significam estes hieróglifos, por favor. Os hieróglifos nos falam sobre cerveja e pão para as oferendas, mas o mais importante é o título deste homem. Primeiro o nome dele, Nisu Wesser. E o título dele está escrito nesses hieróglifos aqui. Significa supervisor do distrito administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era o prefeito da aldeia dos operários da pirâmide. De toda esta área em torno da De pirâmide? toda esta área. Ele era o responsável. Olha só. Aqui está ele. A mulher dele está atrás, tocando nele. Ela É também pode incrível. estar aqui? Talvez. Amor e afeição, é a maneira egípcia. É o amor egípcio. Foi assim que construímos as pirâmides. Vamos entrar novamente? Vamos descer E o agora. Dr. Hawass descerá pela primeira vez para acompanhar os E momentos ali, finais. ali encontramos um esqueleto Sim. com um cão. Talvez fosse um amigo desse prefeito. O Dr. Hawass vai abrir a tumba daqui a pouco. Devo frisar o fato de que não sabemos o que existe dentro do sarcófago. Uma múmia, um esqueleto ou talvez poeira. Mas todos nós sabemos que os antigos egípcios eram enterrados na crença de que viveriam para sempre, para a eternidade. Também sabemos o tipo de coisa que eles levavam com eles depois de observar a tumba do supervisor dos carpinteiros, em Tishedo, enterrado aqui por perto ao lado da Grande Pirâmide. Ser enterrado aqui tão perto do rei com certeza aumentava as chances dele na eternidade. Como supervisor em Tishedo, podia pagar especialistas em enterro. Ele levou muitas estátuas para a cova, cada uma pintada e entalhada na pedra. Sua imortalidade dependia das estátuas que, colocadas dentro da tumba, serviriam como dublês de espírito. As estátuas, jarros de cerveja e outros artefatos nos deram detalhes-chave sobre os construtores. Mas os detalhes mais importantes na tumba de Inti Shadow, assim como os dos outros trabalhadores encontrados no cemitério, estão nos seus ossos. Inti Shadow e os demais operários enterrados aqui conseguiram a imortalidade graças aos cientistas egípcios atuais. Para Zahi, essas revelações de seus ossos e tumbas reescreveram a história. Antes de encontrá-los, Zahi só tinha os textos de um antigo historiador grego que dizia que um exército de 100.000 escravos tinham construído as pirâmides. Mas descobertas novas da especialista em ossos, doutora Asa Mohamed Sari Eldin, contradizem os gregos. A doutora Asa sabe ler os ossos e eles contêm as histórias dos antigos operários. Uma força escrava seria formada por homens, mas não é o caso destes ossos. Descobrimos que o percentual de cada sexo era de 50%. E também havia algumas crianças. Em vez de escravos, a doutora Asa parece estar descobrindo restos de uma aldeia onde viviam famílias inteiras. E os ossos contam uma outra história sobre esse lugar. Escravos ou não, os operários passavam a maior parte do dia no trabalho brutal. Raios-X dos ossos antigos revelam um grande desgaste. Muitas das juntas foram destruídas pela pressão.
E a ideia de trabalho árduo deve ter começado no Egito, onde existem muitas colunas vertebrais danificadas. Esta aqui está bem curvada, e isso devido à compressão das vértebras, especialmente estas duas vértebras estão bem desgastadas. Uma obra sem uso de rodas, roldanas ou guinchos castigava muito os corpos dos operários. Afinal, esta não era uma obra fácil. A Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo até o século XX. Os operários tinham que colocar uma pedra enorme a cada 3 minutos, 7 dias por semana, durante 30 anos, para terminar as pirâmides antes da morte do rei. Muitos operários morreram no processo e as lesões eram frequentes. Mas uma descoberta incrível prova que muitos sobreviviam às lesões. Este é um exemplo de osso fraturado. É um osso do braço. E este osso cicatrizou em uma boa posição. Este osso cicatrizou tão bem que deve ter sido imobilizado por um especialista. E é apenas um entre muitos exemplos. Mas a maior surpresa é que eles faziam mais que isso. Existem indícios de que eles também faziam cirurgias. Quando o peso de uma pedra esmagava um braço, só havia uma solução médica: a amputação. Estes são os 2 ossos do braço. Esta é a posição normal e foram amputados aqui. Cerca de 1/3 do braço. O mais incrível é que o homem sobreviveu. Aqui temos também o osso superior do mesmo indivíduo, que é esta parte do osso. E vemos que ele está curvado porque este indivíduo sofreu uma amputação aqui e começou a usar a mão assim, provocando esta curvatura no osso que vemos aqui. Isso significa que esta pessoa viveu muitos anos após a amputação. Ninguém pensava que alguém sobreviveria a uma cirurgia assim na época que as pirâmides foram construídas. Além de conter sangramentos, os médicos também continham infecções, talvez cauterizando o ferimento com metal quente. Será que tratariam escravos tão bem? É improvável. Os cuidados mostram como os operários eram valiosos e o quanto esta obra de construção real era importante para o Egito. De volta aqui na Câmara da Rainha, muita emoção e tensão. Estamos nos aproximando da porta. Bem-vindos de volta à tumba do supervisor. Se a câmera puder mostrar aqui embaixo, eles já removeram a argamassa ao redor da tampa, nos 2 lados. O Dr. Hawass disse que há impressões digitais na superfície da tampa. Jay, eu posso sentir o dedo do meu ancestral, do operário que fechou o sarcófago. É a mão do homem que fechou o caixão. Essa é a impressão do homem Eu que fico fechou o caixão. emocionado. São as impressões do homem que fechou o sarcófago. E o senhor é que vai abri-lo? Vamos abri-lo esta noite. Muito bem. O resto da argamassa logo será removido, não é? Estou terminando agora. Estamos terminando de remover isso. Muito bem. Não sabemos exatamente quem é o homem dentro desta tumba. Mas sabemos que ele não era um conselheiro real. É mais provável que Nesto Wesser devia usar um colar indicando sua patente. Pode ter trabalhado como quartel-mestre, fornecendo suprimentos e especialmente a comida para os operários. Ele pode ter sido um tipo de prefeito na cidade perdida que Mark Lerner descobriu. E talvez saiba as respostas para os enigmas de Lerner. Ao removermos a areia do deserto, encontramos a marca da cidade das pirâmides. Encontramos uma cidade. Não era onde eles moravam, era onde eles trabalhavam. E eles não faziam apenas pão. Estavam preparando comida para alimentar um verdadeiro exército. Nas escavações das ruínas da cidade das pirâmides, encontramos milhares e milhares de pedaços de ossos de boi. Na rua principal, encontramos ossos que devem ter sido deixados por açougueiros. Ossos de maxilares, dentes e juntas. Isso nos fez imaginar. Será que grande parte da rua e da cidade era dedicada ao abate e ao preparo de carne? Havia ainda mais segredos sobre a comida nas ruínas. Para encontrá-los, Lerner mandou cavar ainda mais fundo.
Cada milímetro de areia tirada do sítio é peneirado e catalogado. Centenas de milhares de fragmentos de cerâmica, carvão e até sementes são analisados e registrados com detalhes. A recompensa do trabalho chega com mais uma revelação. Parece que os operários não comiam só pão e carne. Parece a espinha de um peixinho. Uma entre milhões de espinhas de peixe encontradas no sítio. Então, além de cortar a carne, os operários da cidade traziam milhares de peixes do Nilo e os salgavam e secavam em escala industrial. Isso não era ração para escravos. Os operários comiam como atletas olímpicos. Há ossos de boi para alimentar milhares de pessoas que comiam carne todo dia por décadas durante o período que levaram para construir as pirâmides de Gizé. Agora Mark sabia bem o que eles comiam. Mas onde acontecia todo esse banquete? Perto das padarias, Mark encontrou os restos de um prédio com uma estranha disposição de gamelas e bancos. Encontramos bases de coluna como esta sob os bancos. E através dos buracos nos bancos concluímos que havia colunas a cada 5 cúbitos egípcios. Estávamos, na verdade, no mais antigo salão de colunas do Egito. No chão do salão, Mark encontrou mais ossos. Quando escavamos as gamelas e os bancos e examinamos com cuidado, encontramos espinhas de peixe por toda parte. Encontramos um monte delas. Pareciam folhas secas de pinheiro. Que ótimo! Devem surgir mais espinhas de peixe. Seriam os restos e migalhas da cantina mais antiga do mundo? Talvez os operários viessem comer aqui após um dia de trabalho extenuante. Vendo como viviam, Lerner descobria como trabalhavam. Mas as pirâmides não dependiam só de peixe, carne e pão. Os operários precisavam dormir. Sabemos onde eles estão enterrados, mas onde milhares de operários dormiam após trabalharem o dia todo pelo faraó. O homem-deus que seria enterrado nesta pirâmide. Estamos de volta na câmara fúnebre. O Dr. Hawaz e Hamid já removeram toda a argamassa e agora chegamos ao momento onde vamos romper o lacre. Antes disso, uma pequena pergunta. Uma pergunta sobre a maldição da múmia. Não existem provas científicas, Mas perto de nós existe uma inscrição que diz: se você tocar nesta tumba, será devorado por crocodilos. Mas não se preocupe, só vou mover esta tampa um pouco. Mas será que não existe... Não existe perigo? Sim, micróbios. Agora nós vamos abrir um pouco aqui, Jay, e os micróbios... Olha, os micróbios vão sair. Sim. E nada vai acontecer comigo. Talvez aconteça com você. Os micróbios atingiram o Muito seu encorajador, rosto. senhoras e senhores. Acabamos de ver que o lacre foi rompido. Isso permite que o ar de 4.500 anos saia, seja liberado um pouco, e Exatamente. depois vamos abrir. Vamos abrir agora, Dr. Zahir, nesse Vamos momento? abri-lo e será emocionante. Esse tipo de arqueologia cuidadosa não era comum no século XIX. Os exploradores geralmente usavam dinamite quando estavam atrás de tesouros. Embora Dr. Zahir prefira uma técnica mais sutil, foi uma campanha de explosões no século XIX que resultou em uma das maiores descobertas já feitas nas pirâmides. Na época, o coronel inglês Howard Vyse usou dinamite em uma fracassada caça ao tesouro dentro de uma grande pirâmide. Em vez disso, ele descobriu várias salas secretas, uma em cima da outra, em cima da sala fúnebre do rei. Existem 5, e elas são chamadas de câmaras mitigadoras, construídas para distribuir o peso sobre a tumba do rei. É só através do canal que Vyse explodiu que o Dr. Hawaz consegue entrar nessas salas secretas. Existem tesouros aqui, mas são difíceis de encontrar. Nos últimos 2 séculos, centenas de visitantes escreveram nomes nas paredes. Mas, entre eles, os egiptólogos fizeram uma grande descoberta. Grafites e hieroglíficos feitos por quem construiu a pirâmide. Eles revelam que elas foram construídas por grupos de trabalho.
Cada grupo consistia de 1000 operários. E eles dividiam os grupos em pequenas unidades chamadas filos. Filo é uma palavra grega que quer dizer tribo. Cada tribo consistia de 200 operários. O filo era dividido em grupos menores, que recebiam nomes como Grande, Verde, Resistência e até mesmo um chamado de Perfeição. Talvez os grupos competissem entre si e tivessem espírito de equipe. É um detalhe crucial para compreender a rapidez da obra. Mas os egiptólogos ficaram mais fascinados ainda com o grafite encontrado na câmara mitigadora superior. Veja aqui. É a primeira vez que vemos o nome de Kelps aqui dentro da pirâmide. Ke-Ops, dentro de um cartucho. Depois temos a palavra Dearperu e Sensu, que significa grupo. Quem construiu a pirâmide foi o grupo Amigos de Kelps. Incrivelmente, este é o único local da pirâmide que tem o nome de Kelps escrito. Este é o cartucho dele. Um sol, um pássaro, uma lesma e outro pássaro. Assinando seu trabalho neste local sagrado, este grupo aumentou suas chances de imortalidade. Dividir os operários em grupos revelou como os planejadores organizavam seus homens. Isso pode ajudar McLennan a solucionar um problema. Além das padarias, açougues e peixarias nas ruas da cidade das pirâmides, havia prédios estranhos e grandes, com aposentos tipo galeria. Os egípcios criaram o boliche, mas estas não são as pistas de boliche. A princípio, não sabíamos o que era. Era muito estranho e não era o que esperávamos. Esses quartos longos seriam usados na produção de comida? O que os operários faziam aqui? Então, certa manhã, Mark teve uma ideia. Essas galerias com mais de 18 metros de comprimento podiam ser dormitórios. Talvez fosse aqui que os operários dormiam. Se elas eram dormitórios, será que era aqui que os grupos Perfeição e o grupo dos Amigos de Kelps dormiam? Além de trabalharem juntos, os grupos podiam dividir o mesmo alojamento. Esta teoria deixa Mark com mais uma dúvida. Ele acha que a obra empregou apenas 25 mil operários. Há espaço para 2.000 nos dormitórios. Então, onde os outros dormiam? É possível que todo o canteiro de obras fosse um acampamento. Pode-se imaginar que os trabalhadores deviam acampar por toda a pedreira e até na pirâmide. Talvez alguns dos operários que vinham sazonalmente morassem perto da pirâmide e se alimentassem na cidade com a comida de boa qualidade. Mas supervisores como Nessu Essert, cuja tumba abriremos daqui a pouco, e os especialistas da obra não deviam acampar. Onde eles moravam? O cenário de Mark ainda estava incompleto, mas isso iria mudar. No fim da temporada de escavação, a equipe de Mark ampliou ainda mais os limites do sítio e descobriu uma parte crítica do quebra-cabeças. Foi apenas nas últimas semanas, aqui ao leste, que nós encontramos casas e câmaras pequenas. Finalmente, a cidade está começando a fazer sentido. Aqui, neste canto, ficam as casas dos operários permanentes e suas famílias, dos supervisores, ceramistas, tecelões e carpinteiros. Baseado nas descobertas novas do sítio e do Dr. Hawass, Lerner está criando a imagem mais abrangente do platô de Gizeh que já vimos. A primeira cidade industrial do mundo, cercada por casas de artesãos e suas famílias, um acampamento para operários sazonais e um incrível projeto de construção. É um retrato da ascensão do poder no Antigo Egito. E não há um símbolo mais espetacular desse poder que esta estrutura, que era revestida de pedras brancas. Estamos na Câmara da Rainha, prestes a descobrir o que há do outro lado. Se existe um momento de revelação, é este. 4.500 anos atrás. Estamos prontos, vamos lá. Prontíssimo. A tampa vai sair. E vamos tentar trazer a câmera para cá. Acha que é um esqueleto? Nossa! Meu Deus, é um esqueleto. Meu Deus. Diga o que está vendo, Zahra. Estou vendo um homem
descansando lindamente. O esqueleto está aqui. Parece ser um homem. Como sabe? Posso ver olhando para aquela parte. Este é o Nisu Weseth. O crânio está em perfeito estado. Parece que ele Isso está deitado de lado, não é verdade? Sim, ele está de lado. E isso foi há 4.500 anos. Eu esperava encontrar cerâmicas que seriam usadas na outra vida, mas não. As cerâmicas foram encontradas do lado de fora. Do lado de fora. Encontramos jarros de cerveja, que ele beberia na outra vida. Encontramos formas para pão e as coisas típicas daquela época. O fato dele estar virado para o leste significa alguma coisa? Sim, ele está olhando para o sol nascente. Mas o mais importante que as pessoas devem saber é que estas são as impressões digitais dos operários, dos egípcios que construíram as pirâmides. Isso vai calar a boca de todos os idiotas que falam sobre civilizações perdidas e outras bobagens. Este homem está intacto. Na quarta dinastia, a mumificação era muito rara. Fale sobre isso. Isso foi 1000 anos antes do rei Tutankhamon? Sim, cerca de 900 A anos. mumificação era algo Eu experimental, não encontrei era? uma múmia perto da grande pirâmide, mas era apenas uma máscara. Uma mulher. A chamamos de Mona Lisa. Mas veja isto. Ele quis preservar seu esqueleto. É um homem importante. Não podia deixar seu esqueleto sozinho. Está vendo algum artefato ou amuleto, Zahra? É isso que eu queria lhe dizer. Certo. Eu não quero mexer nisso agora. Certo. A arqueologia precisa ser muito cuidadosa na documentação. Depois disso, um fotógrafo virá para tirar fotografias e depois um restaurador virá proteger o crânio. Número 3. Então, todos os ossos serão radiografados no laboratório. Vamos descobrir a idade dele, quando ele morreu, doenças que tinha, tudo sobre ele. Vão analisar o DNA? Acho que não. O teste de DNA não é muito exato em ossos de múmias antigas. Mas o mais importante que podemos descobrir, o crânio que encontramos lá fora é de alguém que morreu numa briga. Eu posso limpar esse lindo rosto e pedir a ele que diga ao mundo que os egípcios foram os construtores das pirâmides. É uma mensagem de Nisu Weseth. Acho Estou que é uma feliz das coisas por este homem que ter quero guardado destacar, seu doutor. corpo. Que os egípcios não eram uma cultura escrava, de forma alguma, não é verdade? Isso é muito importante. E sabe o que faltaria aos escravos? Sentimento. Sei. E as pirâmides tinham que ser construídas com amor. Era isso que o senhor esperava encontrar? Era exatamente isso que eu esperava. Vendo o crânio dele, eu posso vê-lo vivo na minha frente. Dizendo ao mundo que os egípcios eram iguais a nós. Agora começa a arqueologia mais difícil. Mas uma descoberta incrível, eu nem acredito. Talvez haja mais na Câmara da Rainha. Fique conosco. Finalmente, ficamos sabendo o que há dentro da tumba, mas o Dr. Hawass teve que voltar à Grande Pirâmide, onde nós esperamos que ele veja o que há atrás da porta de pedra em instantes. Mas enquanto este homem de 4.500 anos, se ele dirigia a cidade dos operários, ele faria isso de um palácio ou de um outro prédio. Mas onde ele está? O arqueólogo Mark Lerner pode ter a resposta. Da extremidade sul deste sítio, Lerner encontrou restos de 2 muralhas de pedra separadas pela distância de uma calçada atual. Era raro encontrar pedra na cidade de tijolos. Ela era usada para algo monumental, quase nobre, como as pirâmides. E estas muralhas eram grandes, com quase 90 centímetros de espessura. O que este prédio abrigava era vigiado e devia ser extremamente valioso. Estas 2 muralhas, com os cantos aparecendo, sugerem que o que encontramos antes era apenas um complemento do prédio principal. Ou seja, este era o prédio mais importante do sítio. Mas o que era? Seria a última parede de um prédio real? Eles encontraram indícios de que eram fragmentos do lacre real usado para fechar sacos de grãos ou jarros de vinho. Enquanto eles escavavam dentro das muralhas de pedra, a história entrou em seu último ato. Nos últimos dias, estamos escavando esta grande área retangular cheia destes escombros e pedras que você vê aqui. E quando removemos os escombros, encontramos semicírculos que foram feitos de lama. Eram silos redondos com certeza. E havia uma série deles. Temos dúzias deles, um ao lado do outro. E eles deviam ser usados para armazenar grãos. Mas por que os silos seriam tão importantes para eles? Estes silos, dentro das imponentes muralhas, personificam o centro da cidade perdida e também de todo o complexo das pirâmides. Há 4.500 anos a comida era escassa e os grãos eram como ouro, controlados cuidadosamente e protegidos. Os grãos eram o motor que impulsionava o projeto, a base da dieta básica, o pão. Se não houvesse pão,
não haveria pirâmides. Nos silos de grãos, dentro do prédio real, era onde Nessuth Wester devia trabalhar. Verificar a quantidade de grãos podia ser uma tarefa diária. Seu dever mais importante era garantir os grãos para alimentar os operários, para ter certeza de que a pirâmide ficasse pronta antes da morte do rei. Lá está ela, a pirâmide de Kelpos, que originalmente era revestida de pedra branca brilhante. A construção foi um desafio colossal. A pirâmide era um local sagrado, construído de acordo com crenças religiosas. Isso pode explicar o propósito dos túneis. Existem 2 túneis semelhantes na Câmara do Rei, mas a diferença é que eles têm saída para o exterior. Então, por que estes túneis aqui não são abertos da mesma forma que os outros? Zahri e Meg Waters decidiram, então, escalar a pirâmide para ver melhor. A Grande Pirâmide tem cerca de 140 metros de altura. E escalando-a, vemos como os blocos são grandes. Zahra e Meg vão até o ponto onde os túneis da câmara do sarcófago deveriam sair. Na metade do caminho. Estamos perto daquele túnel agora. Sim. Mas os arqueólogos em Gizé procuraram por toda a superfície sul e não encontraram qualquer indício do túnel que tem saída para o exterior. Sabe para que serviam os túneis? Eu acredito, na minha opinião, o túnel sul funcionava. Era um corredor simbólico para a alma do rei e para o deus Sol Ra. Simbolicamente, os egípcios achavam que a alma do rei passaria pelo túnel. O túnel norte também é um corredor que levaria a alma do rei para as estrelas. O papel dos túneis devia ser muito importante, porque construí-los foi incrivelmente difícil. Eles não foram feitos após o término da pirâmide. Como vimos, eles foram feitos à medida que a pirâmide subia. E por que o rei precisava de túneis especiais? A alma dele não podia sair pela porta comum? O egiptólogo Rainer Stadelmann acha que o rei se recusava. Isso é muito, muito importante. Está escrito nos textos da pirâmide, e nesses textos o rei diz: não me apetece pisar no solo. Eu, o rei, subirei direto aos céus. Mas se o espírito do rei foi direto para o céu, por que se deram ao trabalho de construir túneis na câmara da rainha, onde o rei sequer foi enterrado? A resposta pode estar ligada à magia. Mark Lerner acha que a câmara da rainha era uma sala lacrada, habitada apenas pela alma do rei. Mas a alma teria que sair da pirâmide para os céus, e uma porta de pedra não seria um problema? Uma passagem bloqueada não deteria a alma do rei. Ela não precisaria estar aberta para o rei sair. O principal meio de ir para o outro mundo numa tumba era o que chamamos de porta falsa, quando faziam uma porta de pedra que era mágica e se comunicava com outro mundo. Mas se a pedra é um tipo de porta falsa mágica, por que parece ter alças? Essas alças de cobre são instrumentos mágicos que o rei, isso é, a alma do rei, pode pegar ao passar pelo corredor e usá-las. Usar essas alças para assim abrir as portas do céu. A magia era essencial para os rituais egípcios. E a Câmara de Kelpis devia ter todo tipo de papiros com textos mágicos e orações para ajudá-lo a caminho dos céus. Mas o que há atrás da pedra? É bem possível que exista um rolo de papiro atrás dela, porque não há espaço para mais do que isso. O mistério do túnel secreto continua nos intrigando. Estamos de novo dentro da Câmara da Rainha, e esta é a hora da verdade, não é, Zahri? O momento que esperávamos. A câmera está alinhada com o orifício na porta de pedra. Agora vamos vê-la entrando no orifício, e com a câmera vamos descobrir o que há atrás dela. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. As luzes estão acesas. A câmera está indo em direção ao orifício. Zahri, diga o que está acontecendo. A câmera está entrando, mas não vemos nada. Certo. Minha nossa, veja aquilo. Estamos muito nervosos aqui. Esta equipe de arqueólogos espera por este momento há meses e meses. É emocionante. O que vemos, Ari? Vemos uma outra porta lacrada. Outra porta? E o que são essas marcas? Parecem ser rachaduras em uma outra porta lacrada. Existe outro espaço. Meu Deus! Outra porta lacrada. Mas parece que fizemos uma descoberta.
Outra descoberta, podemos ver o chão. Como você disse, parece mais uma porta lacrada e não um beco sem saída. Veja esse buraco embaixo. Sim. Me parece que Parece está que- lacrando alguma coisa. Estamos diante de uma descoberta. É incrível. Estou muito feliz. Encontramos um espaço e outra câmara lacrada. É incrível. É a primeira vez que um espaço é encontrado É aqui dentro. mesmo. Que é encontrado aqui dentro há 130 anos. Eu sei, Laura, eu sei. Isso é muito importante. Estou orgulhoso. Desvendamos o primeiro mistério da pirâmide de Kelpis. A pergunta é, o que vai acontecer agora? Agora estudaremos isto e descobriremos como desvendar mais segredos. Isto é muito importante. E isso nos mostra como os antigos egípcios eram excepcionais. Faz ideia do objetivo daquela porta? Por que Não duas portas? sei, mas parece que há alguma coisa importante escondida aqui. É claro que a investigação terá que continuar e a National Claro. Geographic trará novas informações assim que descobrirmos, mas teremos que nos despedir agora da Câmara da Rainha. Laura, boa sorte. Fez um bom trabalho. Obrigada pra você Parabéns. também. Voltamos com o Jay. Tchau, tchau. Tchau. Ah, que noite, não? O trabalho de registro e análise do que encontramos já começou desde que este projeto foi concebido. Todos da National Geographic sabiam que estávamos envolvidos num experimento do século XXI, uma mistura de ciência e de TV ao vivo. Elas podem ser companheiras estranhas e sabemos disso. Afinal, a ciência exige paciência. TV ao vivo deseja experiência. Mas ambas querem revelar o que existe sob a superfície e, para ser honesto, sabemos que o coração que bate mais forte na hora da revelação é o dos cientistas. Se nós conseguimos mostrar a vocês uma amostra deste mundo, o momento em que o desconhecido é revelado, vamos considerá-lo um sucesso. Esta noite continuamos em solo sagrado, lá da primeira grande civilização do mundo. Para Laura, Dr. Hawass e todos da National Geographic, eu sou Jay Shadler. Boa noite do platô de Gizé e das Grandes Pirâmides.